Olá pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Uma boa semana a todos. Vamos para o resumo da semana do Diário dos Beatles. Resumo da semana de 6 a 12 de março de 2022. Primeira matéria: George Harrison amava, mas John Lennon odiava Run for Your Life. Mesmo as músicas aclamadas como Yesterday e Let It Be não eram imunes ao desprezo de Lennon, mas ele geralmente guardava as críticas mais duras para si mesmo. Isso inclui a música que fecha o álbum Robin Soul, Run for Your Life. Eu nunca gostei de Run for Your Life porque era uma música que eu acabei de copiar, disse John a Rolling Stone em 1970. Foi inspirada em uma conexão muito vaga de Baby Let's Play House. Havia uma linha, eu costumo gostar das linhas específicas de músicas. Então eu escrevi em torno disso, mas não achei que fosse tão importante. Pois bem, a gravação de Robinson foi especialmente exaustiva e a mudança da banda para uma direção mais folk ainda incluía alguns resquícios do seu passado básico do rock and roll. Run for Your Life seria uma delas. John estava sempre evitando Run for Your Life, disse Paul McCartney, no livro Many Years From Now. Ele se casou enquanto nenhuma das minhas músicas teria pego você com outro homem. Nunca foi uma preocupação minha, porque eu tinha namorada e eu ia com outras meninas. Era um relacionamento perfeitamente aberto. Então eu não estava tão preocupado com isso quanto John estava. Mais tarde, Lennon alegaria ter sempre odiado a música, chegando ao ponto de rotulá-la como sua música menos favorita dos Beatles. Então, como foi parar no Robin Soul? 2 motivos. A banda estava se aproximando do prazo e precisava cumprir um certo tempo de execução. Foi assim que a música Wait, gravada na época do Help, acabou no álbum também. E George Harrison expressou admiração pela faixa, que ele sempre falava que gostava da música, mas John odiava. Outra matéria, uma data importante, porque se não fosse isso a gente hoje não estaria nem conhecendo e nem a Inglaterra teria conhecido os Beatles. Há 60 anos acontecia a primeira transmissão dos Beatles por uma rádio. Antigamente, se você quisesse ter sucesso com sua música, precisava tocá-la primeiramente numa rádio, e assim foi com os Beatles. Exemplo que eu dou era a Rádio Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Quem é dos anos 70, 80 vai se lembrar, né, como a Rádio Fluminense foi importante, era muito boa, e tinha um programa de Beatles lá, né, tocava muitas raridades, entre outros estilos de rock, né, progressivo, blues e tal. Pois bem, antigamente você ia no prédio da Rádio Fluminense, que ficava em Niterói, entregava uma fita demo, a gente gravava umas demos, umas fitinhas cassete, e eles tocavam, e foi assim que lançaram Paralamas do Sucesso, entre outras bandas dos anos 80, né? Você vê como é importante, a importância da rádio, né? Porque você ficava sempre grudado na rádio e você não sabia que música viria, então dava aquela ansiedade, né, de escutar. Pois bem, há 60 anos, dia 7 de março de 1962, os Beatles tocaram pela primeira vez na rádio BBC. O programa era Teenage Turn, Here We Go, com o locutor Ray Peters e a produção Peter Bimble. A banda ensaiou suas músicas a partir de 3h45 da tarde no Playhouse Theatre em St. John Road, Manchester, onde seria transmitido ao vivo e tocaria para uma plateia lotada. O programa Here We Go era gravado diante de uma plateia ao vivo e os Beatles fizeram parte em 5 shows. Esta sessão é absolutamente essencial, pois foi sua primeira estação de rádio, primeiro show ao vivo que foi preservado. As músicas tocadas foram Dream Baby, aquela música cover do Roy Orbison, né? Sweet Dream Baby, e as performances únicas ao vivo de Memphis e Please Mr. Postman.
um ano antes, né, de gravarem. Além disso, é um dos poucos programas disponível com Peter Best na bateria. No dia 12 de fevereiro, os Beatles tocaram para o produtor da série, Peter Bean, que consistia em 2 músicas de Lennon McCartney, Hello Little Girl e Like Dreamers Do, junto com Till There Was You e Memphis. Dessa apenas a única canção foi tocada novamente para sua primeira transmissão. E é realmente uma pena que não tenha sido transmitida. E a música Hello Little Girl, como não temos outra apresentação dessa música, além da na Decca. O programa foi gravado no dia 7 de março, das 8 às 8h45 da noite, e transmitido pela BBC, pela rádio, no dia seguinte, das 5 até as 5h30 da tarde. Essa apresentação nunca saiu oficialmente, nem nos álbuns live da BBC volumes 1 e 2, até hoje. Só tá lá no YouTube, tá lá o áudio, né, quem quiser escutar, ou nos bootlegs. Outra matéria, o antigo pub Empress homenageará Ringo Starr e os Beatles. O pub Empress em Toxteth está programado para ser transformado em um hotel temático dos Beatles, completo em um mural do baterista Ringo Starr no lateral do prédio. Lindíssima pintura. Tá as fotos lá, quem quiser ver na matéria. O pub fica na Hyde Park Street. Está localizado perto da casa de infância de Ringo Starr. John McCartney, um dos proprietários do In-Service Property Group, disse que o plano é transformar o andar de cima do prédio em um hotel e no andar de baixo uma loja de presentes com o tema dos Beatles. Ele falou que a pintura acabaria em 10 dias, né? Tá lá a foto, né? Lindíssima, lindíssima, fantástico, realmente. E só para lembrar, esse pub, esse prédio, tá na capa do álbum do primeiro disco solo do Ringo Starr, Sentimental Journey. É aquele. Então, a ideia era fazer uma pintura. Ele fala que a ideia era fazer uma pintura dos Beatles, mas como o prédio, né, tem tudo a ver com o Ringo Starr por causa da capa do Sentimental Journey e é próxima à casa dele, então a figura central ali é o Ringo Starr e tem uns desenhos ali bem psicodélicos dos Beatles em volta. Outra matéria, a música que George Harrison escreveu com Eric Clapton para o Cream. Durante a época dos Beatles, George Harrison tocava com seus outros amigos, incluindo Ravi Shankar, Bob Dylan e Eric Clapton, para se refrescar. No final de 1968, Harrison se viu em uma jam session repleta de estrelas com Bob Dylan e Eric Clapton. A essa altura, Clapton ainda tocava no Cream, que também estava chegando ao fim. Durante esse momento sagrado, Harrison e Clapton uniram forças mais uma vez e escreveram uma música clássica que entraria no quarto e último disco do Cream, Goodbye, em 1969. A faixa foi Bad, e muitas pessoas reconhecem esse fato, pois Harrison é acreditado sob o pseudônimo de L'Angelo Misterioso, devido ao seu contrato vinculado com a gravadora dos Beatles, com a Apple não podia constar, né, George Harrison, já que ele era artista de uma outra gravadora, né? Harrison tocou guitarra rítmica na música. Quando você percebe que Harrison co-escreveu a faixa, é fácil de identificar de onde a música obteve sua essência comovente. A música apresenta um solo de guitarra brilhantemente de Eric Clapton com a experiência rítmica de Harrison. Em 1977, Harrison revelou à revista Cranberry sobre a faixa. Eu ajudei Eric a escrever Bad, você sabe, falando da situação da composição em que o Cream se encontrava. Cada um deles teve que criar uma música para o álbum Goodbye, e Eric não tinha a sua escrita. E esse relato da operação de composição de Goodbye explica muito, já que em alguns pontos o álbum parece um pouco incompleto. Além disso, se você prestar atenção ao conteúdo lírico de Bad, ficará um pouco confuso. George continuou: estávamos trabalhando um em frente ao outro e eu estava escrevendo as letras
e chegamos à parte do meio. Então escrevi bridge, né? Ponte, né? Bridge. Quer dizer, uma ligação, próximo verso e tal. Eric então leu de cabeça para baixo e começou a rir. E olhou para mim: o que é bad? Depois disso, o Ringo Starr entrou bêbado e nos deu aquela fala que acabou entrando na letra: os cisnes que vivem no parque. Aí acabou ficando o título, em vez de ficou em bad, né? Por causa do Eric ter lido de cabeça para baixo. Pois bem, a última matéria do nosso resumo. John Lennon disse que uma jornalista teve influência na Help, na música. Paul McCartney disse a Billboard que 2 pessoas ouviram Help antes que o público fizesse. Eu apareci na casa de John para uma sessão de composição e vi a oportunidade de adicionar uma discante melodia no segundo verso. Disse Paul: nós terminamos muito rapidamente, descemos e cantamos para a esposa de John na época, Cynthia, e para uma jornalista de quem ele era amigo, chamada Marion Cleave, que faleceu recentemente. Ficamos muito satisfeitos com nós mesmos. De acordo com o livro What You Say, John revelou que Cleave teve influência na letra de Help. Lembro-me de Marion Cleave, uma escritora, aquela que fez a famosa história Somos Mais Popular que Jesus, no Reverend Starr. Me perguntou: por que você nunca escreve músicas com mais de uma sílaba? Então, em Help, há a palavra de 2 ou 3 sílabas. E eu as mostrei com muito orgulho para ela, e ela ainda não gostou delas. Quer dizer, a Margaret não gostou da letra da Help. John disse que escreveu a letra de Help dos Beatles para agradar Clive, que refletia sua própria insegurança. John sempre foi inseguro. Eu estava inseguro na época e coisas assim aconteceram mais de uma vez, disse ele. Eu nunca considerei isso antes. Então, depois disso, coloquei algumas palavras com 3 sílabas, mas ela não pensou muito nelas quando eu toquei para ela, de qualquer maneira. Help foi um grande sucesso, liderou a Billboard Hot 100, a parada de 100, né, permanecendo na parada por 13 semanas. O álbum pai, né, da música, Help, né, o álbum Help também foi um sucesso. Alcançou o primeiro lugar na Billboard 200 e permaneceu na parada por 46 semanas. Não é para qualquer um. Bem, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo da semana de 6 a 12 de março do Diário dos Beatles. A gente se vê na próxima, ok? Uma boa semana a todos. Abraços a todos. Valeu. Fui.